5 horas. Vou começar a fazer os exercícios aqui. E aí, o pessoal que for chegando, corre para não perder os outros, né? Vão ser 10 exercícios de programação. A gente está fazendo os exercícios tirando do URI, tá? O URI é um site que tem várias questões de competição. Qual mais fácil de aprender, front-end ou back-end? Eu já vou responder essa também. O pessoal pode mandar pergunta tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vou estar respondendo. Não tem mais fácil de aprender. Depende, eu acho assim, né? Vou falar logo direto. Eu não acho que tem um mais fácil do que o outro, tá? Existem linguagens de programação, né? Pessoal que não sabe, na código a gente começa a falar do básico, para quem não sabe. Existem ramos de atividade para quem trabalha dentro da parte de web, chamado front-end e back-end. Tá? Então, quem trabalha com desenvolvimento para a internet, vamos falar assim, né, em vez de web, pode trabalhar tanto a parte que o usuário está vendo, né, por exemplo, esse site aqui, né, está na frente do meu computador, na parte que eu estou vendo, ou nos servidores, que suporta tudo que a gente tem aqui. Então, tem gente que está lá alimentando esse site, botando texto, isso aqui, botando em design, e tem gente que está guardando, por exemplo, os usuários, as senhas. Então, tem gente que trabalha na frente, que eu chamo front, e o back-end, a parte de servidores. E aí, o que ele perguntou aqui, né, o Gutenberg? É mais fácil eu aprender a trabalhar no front-end ou no back-end? Bem, são dois ramos diferentes. É a mesma coisa de perguntar para um médico: é mais fácil eu ser pediatra ou eu ser cardiologista? Ou eu ser geriatra ou pediatra? Pronto, porque são duas pontas, né? Um front e o back. Né? Um com idosos e outro com crianças. Então, são coisas diferentes. E você tem que aprender tecnologias diferentes. Então, eu não consigo dizer assim, um é mais fácil que o outro. Né? Eu acho que você tem que ver as linguagens que estão lá, as tecnologias, e ver se você tem afinidade. Eu gosto de programar em PHP, que tem muita coisa no back-end. Eu gosto de programar com Python, que também tem no back. Não, prefiro HTML, CSS, JavaScript, que tem no front. Então, é questão de gosto. E aí, aquilo que você mais gosta, você faz com mais facilidade, né? Com mais prazer. Vamos lá. Vou começar com a primeira questão, a 11. A gente fez até a 10 na passada. E aí a questão 11 é a questão de esfera, tá? Então, a questão da esfera, ela diz o seguinte: eu já fiz essas questões, algumas, e aí eu lembro. Então, eu não vou ficar lendo tudo para vocês. Vocês podem vir depois e ver as questões. Mas eu vou resumir. Ele quer que a gente calcule aqui, ó, o volume de uma esfera, dado o raio. O resto a gente calcula assim, ó. O volume é 4 terços vezes π vezes o r ao cubo, tá? Lembrando que o π é nesse valor aqui. Então, tranquila a questão, basta a gente fazer a conta e receber do usuário o r, o raio, né? Então, vamos lá. Aqui no meu Jupyter, eu gosto de programar no Jupyter, eu escrevo o nome da questão aqui, vou escrever aqui, esfera, e vocês ficam com o código todo comentado. Então, eu vou receber o R, né? O usuário vai me dizer o raio da esfera. Então, eu vou colocar um input. E aí, esse input, como o raio é que ele diz, ó, pode ser ponto flutuante. Então, quer dizer, pode ter vírgula, né? Pra galera que não programa ainda assim. Quando a gente fala o número com ponto flutuante, ele pode ter uma vírgula, 5,5, 10,7. Então, tem um ponto que é a precisão. Então, a gente tá lá. Opa, chegou o Gustavo. Gustavo, pula pro YouTube que a gente está fazendo uma live de programação, fazendo exercícios lá, tá? K0D1GO, código. Corre lá que a gente está fazendo exercício. Estou mostrando no meu computador o código. A gente tá na primeira questão, então dá para ver o resto tudinho lá. Tô te esperando. Então, olha só. Recebi o raio. Vou botar aqui float, que é ponto flutuante. E agora o π, né? Que na própria questão ele diz aqui o valor do π. Vou colocar π é 3.1415,9. Copiei, vou colar aqui. Então já tem o raio que o usuário vai digitar. Esse input ele recebe do usuário. Opa, tô indo, tô te esperando. O input é o usuário que digita. O float, eu transformo o que o usuário digitou em ponto flutuante. Então ali eu faço um input, depois um float. E vou multiplicar por esse π para conseguir o volume. Opa, vou colocar aqui, ó, volume. E como é que é o cálculo do volume? Ele diz aqui na questão, ó. 4 dividido por 3 vezes π vezes R4 ao cubo. Copiar aqui, colar aqui, ó. Então já, isso aqui é número, tudo bem? Π, eu já defini. R, tá aqui em cima, ao cubo.
Para elevar um número em Python, é muito simples. A gente usa 2 asteriscos. Ó. E aí, botei R elevado a 3. Aqui. Calculei o volume, vou imprimir. Na questão ele diz o seguinte, imprima a frase volume, ok? Igual, ó, como ele está fazendo aqui, ó. Ele botou 3, eu tenho que exibir volume igual a 113.07. Então, ó, vou fazer igualzinho que está aqui, ó. Print volume igual, aí, como a gente viu na passada, eu boto chaves para dizer qual é o formato do meu número. Eu quero todo o número, então é 2 pontos, todo o número até o ponto. E depois do ponto, o que eu quero? Ele fala aqui, ó, 3 casas após o ponto. Então eu vou botar 3F, F de flutuante aqui, ó, float, do float, né? Desculpa, float. Então, ó, tem todo o número até o ponto, 3 casas F. Aí agora é só botar ponto, formatar o quê? O volume. Aí ele vai formatar esse volume para ficar nesse formato e imprimir. Vamos testar? Vou rodar aqui o código, Shift Enter, boto 3 e vamos ver o que ele sai. Tá aqui, ó. Se o raio for 3, o volume é esse. Vamos conferir se na questão é isso? Olha lá. Certinho, né? Vamos fazer outro teste, ó. Vou pegar o 15 aqui, ok? E aí tem que dar esse número. Né? Tá ali na questão ele bota testes pra gente ver se tá acertando. Então, botar 15, ó, 115, ok? 155. Vou mostrar para vocês como é que você envia o código para o URI. Teve gente que na live passada perguntou, você podia enviar para a gente ver como é que funciona? Vou lá, copiar o código, cola aqui, ó, na caixinha, seleciona a linguagem que eu estou programando, foi Python que eu fiz, e clico em enviar. Ele vai aparecer uma mensagem aqui para a gente, ó, que está recebido na fila para ser julgado, né? Às vezes quando tem muita gente acessando o site pode demorar um pouco, né? Aí você precisa só vir aqui em submissões e aí você vai ver, ó. A questão foi aceita. Se você errar a questão, vou mostrar um exemplo aqui, ó. Eu errei essa questão de cédulas. Hoje a gente vai fazer essa questão. Errei aqui e disse que eu errei em 5% dos casos. Teve 100% de testes, né? Vários testes, 100 testes, vamos dizer, e eu errei 5. Então, você corrige a questão até aceitarem. Beleza? A gente vai fazer outros testes, vamos fazer outras questões. E aí pode ser que apareça essas mensagens para vocês, quando estiverem testando, fazendo. E aí ficarem com dúvida. O Zumba chegou aí, ó. Jeff da Zumba, vai lá pro YouTube que a gente tá fazendo questões de programação. Então, quiser dar uma olhadinha como faz questões de programação automática, né? Aqui, correção automática. E veio digitando, né? Então, pula lá, K0D1GO, é código, tá? Vamos lá para a próxima questão, questão 12. A questão 12, opa, misturei aqui as questões, vou aqui, iniciante, a gente está fazendo primeiro o pacote iniciante, depois, deixa eu mostrar para vocês, que a gente terminar essas 300 questões, a gente vai para questões ad hoc, que são específicas, são questões que, por exemplo, de física, de aeronáutica, da área de economia, são questões específicas, aí a gente fala de ad hoc. Né? Questões com textos, questões com estruturas e bibliotecas. Vamos fazer vários problemas aqui, resolver diversos tipos. Então, continua com a gente, se inscreve no nosso canal, curta, ativa o sininho, que sempre vai ter live e exercícios, tá? Beleza? Vamos lá para o próximo, o 12. Opa, o 12 já fiz, né? Ah, não. Primeiro foi esfera e agora é área. Essa questão da área é bem legal, porque ele vai nos dar o seguinte, ó. 3 valores, A, B e C. E aí a gente vai ter que exibir a área do triângulo, a área do círculo, a área do trapézio, a área do quadrado, a área do retângulo, tá? Então são várias áreas. Ó o Pablo chegando aí. Pablo, a gente tá lá no YouTube, espero te encontrar lá para ver as questões que a gente está fazendo junto com a galera, tá? Programando, mostrando minha tela. Eu aqui no Instagram só tô convidando o povo, então corre pra lá. Então, nessa questão a gente vai receber 3 valores e com esses 3 valores combinando eles, a gente consegue fazer vários tipos de área. Então vamos lá, a área do triângulo retângulo, que tem A como base e C como altura, ó, dos ABC que a gente recebeu. Depois vem só a área do círculo com C, com raio. C é o raio e o π está aqui o valor. Então a gente vai fazer aqui todos esses cálculos usando essas 3 variáveis. Vamos lá. Vamos para o Jupyter aqui, vou criar o nome da questão, vai chamar área, né? Área. Esse notebook eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, tá? Depois que a transmissão for pro ar, depois que salvo,
eu vou guardar lá um link na descrição do vídeo com esse notebook com as questões que eu resolvi. E aí você pode comparar com as suas, tá? Galera que tá olhando essa live, depois vai testar, vai fazer no URI, você pode comparar o seu código com o meu e ver, ah, nossa, a gente fez parecido e tal. Então, eu acho bem legal, uma forma de estar programando. E, ó, programação faz bem para a cabeça, faz bem para lógica, né, que a gente sempre fala, né, pessoa resolver problemas rápido, faz bem para sintaxe da linguagem que você está aprendendo, inglês, né, também, né, muitos comandos desses, ó, input, print, vem de palavras em inglês. Então, é bem legal, tá sempre programando, desde criança até idoso, né? Então, programando é muito comum em outros países, né? Aqui no Brasil a gente está começando a trazer pessoas de outras áreas, não só programadores, para a programação, por causa desses benefícios. Vamos lá. A, B e C, tá aí as variáveis. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer os passos, ó. Vou dar um input para receber do usuário o valor para essas três variáveis. Só que ele vai digitar todas juntas. E então eu não vou conseguir saber onde dividir, né? Qual é qual. Então eu vou usar o comando split. Ele vai dividir no espaço. Então vem, por exemplo, o usuário digitou 3, 2, 1. Aí tem um espaço entre eles. Então esse aqui vai para A, esse vai para B, esse vai para C. Então o split aqui vai dividir no espaço. Aí, quando eu divido, eles vêm cada um como texto. Como um texto para o usuário, né? Na anterior, para o usuário não, para o programa. Na anterior a gente botou float, né? Então aqui eu vou botar também, ó, float. Só que neste caso, eu tenho que fazer um map, tá? É uma função que vai aplicar em cada um desses split o float. Para transformar cada um que ele cortou um float e botar no A, B e C. Vamos lá? Então, aqui tá feito. Vamos só fazer um teste, ó, para mostrar, ó, print A. Eu vou colocar aqui, ó. O cara digitou 57, 88, 98, 98. Ó, 96. Então, imprimiu só o A, tá aqui, ó. E tá vendo que tá com um ponto flutuante aqui, né? O pontozinho. Opa, Line, tô aqui no Instagram convidando a galera para ir pro YouTube. Então vai lá que a gente tá programando todo mundo junto aqui. Você pode mandar perguntas, interagir com a gente. E é bem legal essa forma aí que a gente tem de interagir, falar de programação, de Python, de computação. É isso aí, vamos lá. Então, percebe que o A aqui, voltando galera, o A tá com um ponto flutuante, né? Ó, 57, que é o que a gente transformou. Se eu tivesse botado int, ele ia transformar cada um dividido aqui em inteiro. Olha só. 57, 88, 96. Ó, inteiro. O inteiro é um número sem ponto, né? Sem um ponto flutuante. Sem a vírgula, né? Essa precisão a mais. Mas vamos lá. Na questão ele diz que é float, ó. Vamos lá para a questão, ó. Com um ponto flutuante. Então, o cara pode botar um 5,5, 6,3. Então é importante a gente botar esse float aqui. Aí agora a gente precisa fazer todos esses cálculos, tá? Pra gente acertar a questão, né? Porque aqui, ó, ele bota os três casos, ó, 3, 4 e 5.2. E aí tem que imprimir assim, tá? Vou até copiar aqui, ó, pra gente ter aqui a colinha, né, do como tem que ser a impressão. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, print, e aí eu vou botar o primeiro, entre aspas aqui, ó, triângulo, ok? 2 pontos. Aí eu vou formatar tudo até o ponto 3 casas decimais. Opa, 3 casas decimais. O F é minúsculo, ok? E aí eu vou colocar aqui, ponto, formate, ok? E fazer a conta, né? Como é que é a conta do triângulo? Vamos lá. Como é que é a conta do triângulo retângulo que tem A como base e C como altura? Você vai pensar, nossa, o Márcio lembra de todas as fórmulas da geometria. Não, eu tenho aqui no meu outro monitor as fórmulas anotadas para não esquecer, né? Mas aí você, se estivesse fazendo essa questão sozinho, olhava num livro de matemática, olhava no Google, né? Vamos lá. Então, para facilitar a gente faz o seguinte. A vezes C, estou olhando aqui, dividido por 2, tá? Primeiro A vezes C, depois eu faço a divisão por 2. É assim a fórmula do triângulo retângulo. Olha aí, programação ensinando matemática também. É uma área fim, né? Então isso é muito legal também, você revisar conteúdos através da programação. Vou copiar e colar aqui, ó, várias vezes, porque agora eu quero do círculo, do trapézio, do quadrado
e do retângulo. Tá? E aí, eu só preciso trocar as fórmulas, tá? Porque não é a mesma fórmula do triângulo para todas. Vamos lá, próximo. A área do círculo com raiz igual a C e π tá aqui, né? Bem, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável π com esse valor. E agora vou fazer a fórmula, né, que a gente já fez até na questão anterior ali, parecido, era volume, né? A área do círculo é o seguinte, é π vezes o C, que ele disse que é o raio, ao quadrado. Tá? Então, duas vezes eu elevo o número, boto elevado, ao quadrado, boto 2. Então, é assim a área do círculo, π r ao quadrado. C aqui, no caso, é o R, a questão como ele disse. Vamos para o trapézio. Trapézio, A e B como bases e C como altura, para calcular a área do trapézio. E aí, como é que é a fórmula? É A mais B, as bases, né? Dividido por 2 vezes C. Tá? Isso aqui é o 2 vezes C. Essa é a área do trapézio. Quadrado. O que é o quadrado? A área do quadrado com lado B. Ah, quadrado é fácil, né? É B vezes B, então. É lado vezes lado. Mas aí só para a gente fixar esse comando que eu estava mostrando, né? O elevado, vou botar elevado a 2, né? Ao quadrado. B ao quadrado. E agora o retângulo. O que ele pede aqui para o retângulo? Opa, eu acho que eu tiro um parênteses a mais. Ó, vamos dar uma olhadinha. O retângulo ele pede a área do retângulo com lados A e B. Então é igual ao do quadrado, só que como ele tem lados diferentes, então a gente vai ter que multiplicar A por B, não botar B ao quadrado. Tá? Então tá aqui feito, vamos conferir os parênteses, então tudo ok. Tem um parênteses a mais aqui, ó. Okay? Como é que eu estou conferindo? Os parênteses no Jupyter Notebook, ele fica verdinho, ó. Tá vendo? Esse aqui tá verde também. Então, abriu o parênteses, fechou o parênteses. Esse parênteses aqui fechou aqui, o que abriu o formato. Aqui, ó, quando ele fica vermelho é porque o parênteses ficou sozinho. Então, eu criei um parênteses a mais. Então, tá aí, ó. É bom conhecer um pouquinho da IDE, que aí você lembra, né? Ah, por que tá vermelho? Ah, porque tá um a mais. Vamos rodar e fazer o teste? Vou colocar aqui valores que colocaram aqui, ó. Só pra gente poder conferir, ó. Vou botar esses maiores, pronto. Colar aqui embaixo, tá? Nessa outra célula embaixo. E colocar a resposta esperada. Lá pra gente poder conferir se tá certo, ó. A resposta esperada é essa. Então vamos digitar. 12.7, 10.4, 15.2. Vai entrar no input, vai dar um split pelos espaços, vai se transformar em float e vai para cada uma dessas variáveis que vão fazer essas contas, né? Vamos lá, rodar aqui. Ó a saída. Ver se é igual ao que está aqui embaixo. É. Então, a questão está correta. Legal, né? É uma questãozinha para revisar conceitos de matemática, né? De geometria. Aí tem gente que fala, para que eu vou precisar disso, Márcio? Ah, caraca, cheguei no final. Não, Bruce, não chegou no final não. A gente está na segunda questão. A Bruna até avisou. Ainda tem mais 8 questões aí que a gente vai estar fazendo. Hoje a gente começou às 5, né? Eu vou tentar manter todos os sábados às 5 horas. Ah, que bom. Ah, pronto, que bom, Bruce. Você curtiu aí que a gente vai tentar manter nesse horário aí que é bom para todo mundo. Assim. Eu acredito, é mais fácil. Então vamos lá. Então foi aí a questão da esfera e da área. Então não vou ficar submetendo cada questão, senão a gente pode demorar mais, né? Depois eu posso submeter tudo uma vez. Vocês podem ver que as questões estão certas, né? Aqui é que eu já fiz e tá certinho. Então vou mostrando para vocês como eu vou fazendo as próximas. Questão O maior, vamos lá. Como é que é essa questão aqui? Ele me dá aqui, ó, 3 valores, e aí eu tenho que dizer qual dos 3 maiores, 3 valores, 3 maiores, qual dos 3 valores é o maior, tá? Então vamos fazer de conta que fosse num outro sistema. Eu tenho 3 compras que vão ser feitas pela minha empresa e eu preciso saber qual delas foi a mais cara. Ou, né, no caso de... às vezes a gente vai comprar alguma coisa, tem que comprar mais barato, né? E levanta 3 concorrentes. Então, seria ao contrário dessa questão, né? Essa é o maior. Quero saber quem é o mais caro. Ou tenho 3 usuários, qual o que eu vou dar um bônus porque tem um score mais alto. Tá? Essa questão dá pra gente fazer com simples condições. Fazer, se esse for maior do que esse, faz assim. Se esse for maior do que esse, faz assim. Né? Comparar A, B e C. Né? Mas ele dá uma fórmula aqui, ó.
que chama maior AB, que é o seguinte, você faz A mais B mais o absoluto da diferença de A menos B. O que seria o absoluto? Por exemplo, 10 menos 2 é 8, o absoluto 8. Agora, se fosse 2 menos 10, dá menos 8, absoluto 8. O absoluto ele tira o sinal de negativo, tá? Então é o absoluto da subtração, sem o sinal de negativo. Então faz A mais B, então 10 mais 8, né, que a gente está fazendo aqui o exemplo, né? Ah, não, mais 2, né? 10 mais 2, 12, mais o absoluto 8, que aí daria 20, dividido por 2, 10. Beleza? Então 10 é maior do que 2. Entre A e B, 10 é maior que 2. E como é que você faz com 3 valores? Primeiro você acha o maior entre A e B e depois um maior entre esses dois que saíram com C. Ok? Vamos fazer aqui a questão. E aí é bem legal que nessa questão eu vou resolver usando funções, que é uma coisa que muita gente se complica no começo de programação, né? E aí é bom que você pode estar treinando com a gente. Funções. Vamos lá. O maior. E aí eu recebo 3 valores, vou chamar aqui de V1, V2, V3. Da mesma forma que a gente fez na outra questão, vou mapear, só que são inteiros. Ele fala na questão, são inteiros. Então, pego o input, divido no espaço, no split, e transformo no inteiro. Vai cada um para o V1, V2, V3. E agora eu vou criar a função. Tá? A galera aí que está começando a programar, Márcio, como é que é uma função? Função é isso aqui, ó, que está descrito na matemática e que está na questão. Você recebe 2 elementos, ou 3, 4, né? Aqui ele está ensinando com 2, e aplica uma fórmula nele e retorna alguma coisa. Aqui vai retornar o maior entre A e B. Então vamos olhar aqui como a gente vai fazer. Vou fazer maior A e B, botar A e B, ok? E aí eu vou pedir para retornar, opa, deixa eu voltar aqui. Vou pedir para retornar aquela fórmula que está lá, ó. Vou transformar esta fórmula aqui, né, essa função aqui, em código. Como é que fica? Fica A mais B mais o absoluto. Em Python a gente tem a função ABS, que pega o absoluto. Então, ótimo. A menos B. Se você for fazer essa questão em outra linguagem, pode ser um pouco diferente a solução. Rômulo, tá chegando aí, ó, tá no Instagram? Vai pro YouTube, que lá no YouTube a gente está fazendo questões de programação juntos. Eu estou mostrando minha tela e programando. Estamos na terceira questão. Corre lá que ainda vem mais 7. Então, ó, o absoluto de A mais B, né, quer dizer, A menos B. É assim que é a fórmula. Tudo isso dividido por 2. Tá? Vamos testar, ó. Vou fazer... Opa! Colocar aqui 3 valores. Acabei rodando, né? Mas esqueci de fazer o teste, ó. Vou escrever aqui embaixo, ó. Maior AB, e aí eu boto 2 valores, por exemplo, 97 e o 7. Ele retorna 97. Ah, o 1 e o 7. Ele retorna 7. O que ele faz? Por exemplo, 1 e 7. 1 mais 7, 8. Mais o absoluto de 1 menos 7, que dá 6, né? O absoluto tira o sinal de negativo. Então fica 8 mais 6 dá 14, dividido por 2, 7. Tá? Então é uma fórmula bem legal para você achar o maior entre 2 números. Mas massa, a questão me passa 3 valores. Então vamos lá. A gente vai aplicar primeiro em 2, e aquele valor que for maior entre os dois, a gente aplica para o outro. É como se a gente tivesse 3 pessoas e eu quero saber quem é o mais velho. Primeiro eu faço, João é mais velho que José, então agora eu quero só o João e o Paulo. Ah, então quem é o maior entre o João e o Paulo? Não preciso comparar mais José. Entendeu? Então a gente vai fazer assim. Na questão, eu pego e printo, tem que imprimir, né? Print, imprimir, a frase, fulano é o maior. Então eu vou copiar até aqui, ó, é o maior. Vou colocar aqui, ó, aqueles nossos colchetes, amigo, aqui. Não preciso botar o formato, tá? De até o ponto, até porque só tem números inteiros, né? Ele fala aqui, ó, até todos inteiros. Vou escrever, é o maior, tá? Como tá na questão. E aí agora, ponto, formate, o quê? Aí, olha só, eu vou formatar. Vou colocar um inteiro lá dentro. Maior entre AB, sendo que é o maior entre AB do V1 do V2. Aí, ó, isso aqui, V1, V2, vai me retornar quem é o maior entre os dois. Se é 1 ou 2. Opa, chegou a tia Loura, tia Cíntia.
Oi, tudo bem? A gente tá aqui no Instagram convidando a galera para ir pro YouTube, tá? Cíndia, corre pra lá que a gente tá fazendo exercícios juntos, tá? Não sei se ela chegou a ver, entrou, saiu rápido. Mas estão no YouTube fazendo exercício, então corre pra lá. Código K0 Douglas, chegou aí. Douglas, a gente tá no YouTube fazendo exercícios. Corre pra lá, tá bem legal. No nosso terceiro exercício de programação, mostrando como é legal programar em Python. E explicando as questões, né? A galera que tiver alguma dúvida, eu explico de novo, tá? Vamos lá. Então, maior entre V1 e V2. Vai me retornar quem é o maior entre eles. Depois, eu quero pegar o V3 com o maior que é retornado aqui e aplicar o maior de novo. Tá? Então, ó, maior do maior entre o V1 e V2 com o V3. E aí eu transformo o resultado disso, ó, percebe que o resultado volta com ponto flutuante nessa conta? Eu transformo ela inteiro. Então eu corto o ponto. Tá? Então olha só a questão aqui. Vou botar agora 3 números. Qual é o nome do canal do YouTube? É o mesmo do Instagram. K0D1GO. Código. Beleza? Código K0D1GO. Esperando lá. Corre lá que a gente tá mostrando os nossos códigos aqui, fazendo essa live legal aqui com a galera. O link também tá na bio, tá? Então, quiser olhar pela bio, clica e vai pro link. Vou botar aqui 3 números, ó. 1, 2, 3. O 3 é o maior. Outro número. 1987, 2020. Fazer de conta que eram datas de produtos, né? Eu quero saber o mais recente. Funciona? Porque é o maior número. E o outro é 1795. Nossa, muito antigo, né? 1995. Qual o número maior, né? Ou qual o mais recente? Tá aí, ó. 2020 é o maior. Beleza? Porque o que acontece? Ele pega V1 e V2, compara aqui dentro. O que retornar foi 2020, né? O V2. Aí ele compara com V3, com o maior de novo aqui. Então é importante, quando a gente está trabalhando com funções, ver a ordem do que a gente está passando, que a gente chama de parâmetro. Né? Então, o parâmetro desse aqui é uma outra função e um objeto aqui. Beleza? Então, essa questãozinha do maior resolvida. Vamos para a nossa próxima questão. Até aí tudo bem? A galera que está assistindo, comenta aí no... Comenta aí, eu estou apontando nessa tela aqui, que é o que eu estou vendo. Comenta aí no chat. Ah, tá legal, estou entendendo. Vai mais devagar, Márcio. Deixa eu olhar de novo. Sei lá, fala alguma coisa aí que a gente está trocando as ideias aqui enquanto está fazendo nossa live. A próxima questão é consumo. Essa do consumo é bem legal, porque é uma questão que a gente faz direto. Quem tem carro vive pensando nisso, né? Que é, quanto que o meu carro está consumindo? Né? Então, para a gente fazer, a questão vai nos dar a quantidade de quilômetros que ele rodou e a quantidade de litros que ele bebeu, né? O carro consumiu. Então, olha aqui, eu caminhei 500 quilômetros e com 35 litros. Ele fez quantos quilômetros por litro? Então tá aqui, ó. 14 mil. Não, 14 mil não. 14 quilômetros 286, né? Aqui é a casa depois da vírgula, tá? Então, ó, e Nandinha, é legal essa, né? Então vamos programar essa aqui para quando você precisar, você não precisar fazer essa conta na cabeça, né? Você bota lá quilômetros e o tanto de litro. Tamanho do tanque do seu carro, né? Por exemplo, o pessoal faz muito isso. Na hora que vai abastecer, quanto que abasteceu? Ah, 55 litros. Aí pega a calculadora para fazer, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. Andou 2.254 km. Consumiu isso aqui de gasolina, álcool, sei lá. E aqui mostra quilometragem por litro. Vamos lá. Só uma divisão, né? Praticamente. Mas é bom para a gente testar como é que escreve isso em Python, né? Programação. Então, vou fazer a questão do consumo. Então, primeiro eu recebo a quilometragem. Vou chamar até a variável de quilômetro. Input. Essa variável, vamos ver na questão. Pode ter, ele fala aqui, ó, 2 valores. Um valor inteiro, então eu boto lá int, muito fácil, né, ó, inteiro. E depois os litros, que é um valor em float, ponto flutuante. Ok? Então é assim que a gente fala em programação. Ponto flutuante, ó. E valor real. Ah, pronto, real em matemática tem casas decimais, né? Então é a mesma coisa do nosso ponto flutuante em programação. E aí, o consumo médio do carro com 3 casas após a vírgula. Tá? Eu tenho que escrever assim, ó, km/L. Então, print, o quê? Quilômetros dividido por litros. Ok? Então, vou imprimir quilômetros por litro. Só para fazer um teste, ó. 500 e ele consumiu 100 litros. Então, tá aqui, ó. Deu 5 litros
5 km por litro, né? Aqui ficou fácil a conta. 5 km por litro. Então eu vou adicionar... Peraí, só fazer mais outro aqui, ó. Pra ficar com o número quebradinho. Esse aqui, ó. 2254. Tá? Então ele andou 2254 km. E consumiu 124 litros. Então tá aqui, ó. Olha o tanto de casa decimal. Eu só preciso de 3. Então para fazer isso, vai que a gente corrigir. A gente vai usar o nosso format lá, ó. Vou botar um texto que vai aparecer. Vai aparecer um número aqui dentro dessas chaves. Seguido de km/L, que a questão fala, né? Para aparecer. E dentro dessas chaves vai estar esse número que vai ser produzido aqui formatado. Por isso que chama format. E como é que ele vai estar formatado? Vai ter tudo é 2 pontos, até o ponto, 3 casas decimais, 3F. Tudo até o ponto, 3 casas decimais. Rodando, vamos fazer o teste. 2254, com essa aqui, 124,4 litros foram consumidos. Tá aí, 18 km, 119 km por litro. Legal, né? A questão tá certa. E é isso, simples, é uma divisão. Só a diferença que a gente tem que pensar aqui mais é como vai formatar. Tá? Então a galera que está começando na linguagem, pega uma questão dessa e começa a criar com números maiores, com muitas casas decimais, e aí não vê que tem esse formato. Esse formato apareceu no Python a partir do Python 3.0, que é a versão que a gente está usando mais recente. Na verdade eu estou usando a 3.8, que é ainda mais recente do que a 3.0. Mas a gente fala assim, a versão 3, né, aí, dada a versão 3, né, os pacotes de atualizações foram saindo, até um dia chegar a 4. Mas por enquanto a gente está na 3.9 em questão de beta, né, tem muita gente já usando. Eu já fiz um vídeo e algumas postagens sobre o 3.9, mas para essa live eu estou usando a versão 3.8, que é a mais estável, mais uso, né, está mais anos na comunidade, está mais anos. Vamos ver a próxima questão. Estamos caminhando bem, já foram 5 questões, 3, 4, vamos para a quinta. Quinta questão. Deixa eu ver aqui como é que a gente está no horário. Chegamos na metade da live, né, já, então na quinta questão. E essa aqui é bem de física, mas usa bastante. Eu estou trabalhando em projetos que tem variáveis geométricas e é muito importante, geográficas, desculpe, variáveis geográficas. Eu tenho 2 pontos na cidade de São Paulo, eu quero saber a distância entre eles. E eu estou usando o que a gente vai usar aqui nessa questão, uma fórmulazinha para calcular a distância entre 2 pontos. X e Y pode ser, por exemplo, latitude e longitude, né, de um ponto no espaço geográfico. Então é isso que eu estou fazendo no meu trabalho. Olha só que legal. Então nessa questão eu vou mostrar para vocês uma fórmula para calcular a distância entre 2 pontos, recebendo x e y, que pode ser usado no futuro, quem estiver trabalhando aí na área com isso. Então olha aqui, ele passa x do objeto, né? Pensando aqui no plano cartesiano, né, gente? Assim, ó, tem um objeto aqui e um outro aqui. Eu quero saber a distância entre eles. Então posição x na horizontal, y na vertical. Então, quero saber a distância entre eles. Então tá aqui, ó, x e y, x e y. Então tenho dois inputs, e cada input tem 2 variáveis. Vamos lá. Vou criar aqui, o nome da questão é distância entre 2 pontos. Tá? E aí eu vou criar a variável x e y, vai receber um input, e esse input eu vou partir no meio, né, porque é separado por espaço. Ok? E eu vou ter o x2, y2, que é o segundo objeto que está no espaço. Input e parto no meio aqui, né, para poder pegar as 2 variáveis. Ó. E aí ele fala aqui para mim que as duas podem ter, né, a entrada tem 2 valores de ponto flutuante. Então, vou colocar aqui float, ok? Ó, float, opa, apaguei esse i, float e float. Tá? Float e float. Vou colocar como está na questão x1 e y1, x2 e y2, beleza? Então agora para calcular a distância entre eles, a gente vai fazer uma fórmula, né? A fórmula da distância entre 2 pontos, né? Que tem na matemática, que é essa daqui, a raiz da x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, raiz disso tudo, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Em Python a gente não tem
operador de raiz quadrada. Tá? A gente não tem operador de raiz quadrada. A gente tem de multiplicação, que é o x, né? O operador x, asterisco, desculpa, asterisco, barra para divisão, mais para soma, para subtração é o menos, né? Igualzinho à matemática, né? Aqui não é um x, é um asterisco, né? Para multiplicação. Para números elevados, a potência são 2 asteriscos, mas para raiz a gente não tem. Tem como fazer de outras formas, você elevar a meio, que é a mesma coisa de raiz quadrada, mas aí para fazer um pouquinho diferente essa questão, eu vou mostrar um código utilizando a biblioteca Math, que é muito utilizada, mais uma vez treinando inglês, né? Math é uma biblioteca de matemática que traz muitas coisas prontas pra gente em Python. Então eu vou usar essa biblioteca para fazer cálculo da raiz quadrada. Olha só que legal, vai ficar. Vou calcular a distância entre os dois pontos, vai ser igual ao math.sqrt, que é squared, que é quadrada. É o quadrado. O quadrado do que, Márcio? O quadrado de x menos, quer dizer, x2 menos x1, né, que está lá na questão. Isso tudo elevado ao quadrado, ok? Mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, raiz. Aí eu passo isso aqui, tá aqui, para dentro do math.square. É importante a gente olhar os parênteses, esse parênteses termina aqui, então ele vai calcular o quadrado disso tudo. Beleza? Então tá igualzinho a fórmula. Ficou bem massa usando o math, né? Printar aqui, print. O que a gente quer? Só o número, ele fala aqui na questão, que basta mostrar o número com 4 casas decimais. Então não vou escrever mais nada. Ana, está chegando aí no Instagram? Vai lá pro nosso YouTube, K0D1GO, a gente tá fazendo uma live, fazendo exercício de programação. Tá bem legal. A gente já tá na 5ª questão, mas ainda vem mais questões, então espero você lá. Tá bem divertido, tá com a galera interagindo. Sempre tenho que adicionar bibliotecas para fazer cálculos. Para fazer da raiz quadrada, em Python a gente não tem a função quadrada. Então eu uso a biblioteca Math, eu importo ela, tá? No caso da quadrada, sim. Tá? Mas mais, menos, subtração, não precisa, que já existem os operadores nativos, né? Isso aqui eu estou usando nativo, já tem no Python, não precisa instalar nada para fazer elevado ao quadrado, nem para fazer menos, nem para fazer mais, tá? Nem fazer o mais aqui. Tá? Só a questão do quadrado. Mas eu vou fazer essa questão rapidamente, de uma outra forma, pro Machado dar uma olhada, tá? A gente está no YouTube, Machado, chega lá, estamos fazendo exercícios K0D1GO, código no YouTube, tá? Tem um link também na bio, clicar, dá para dar uma olhadinha no link da bio. O nosso canal do YouTube, tô fazendo exercício live, comentando com o pessoal sobre Python. E também programação, ciência da computação, pergunta que vier, a gente está respondendo, beleza? Vamos lá. Aqui eu vou colocar, então, todo o número com 4 casas decimais. Até o ponto. Todo o número até o ponto com 4 casas decimais. Que é o que pede na questão aqui, 4 casas decimais. Com 4 casas decimais até o ponto final. Imprima, calcula, imprime a distância e tal. Só isso. Não tem frase nem nada. Só o número. Então eu boto só aqui o colchetes com o que eu quero. Ponto, formate. E aí boto a distância. Formata essa distância para ficar com 4 casas decimais para mim. Bota aqui agora as coordenadas. Vamos copiar aqui para a gente poder testar. Botar aqui embaixo para a gente poder ver. Então, primeiro, menos 2.5, espaço 0.4. Então, vai ficar x1, y1. Opa, errei alguma coisa aqui. Tá. Olha só. Ele está dizendo que eu não posso transformar uma lista em números. Porque quando eu faço split, eu estou criando uma lista de 2 objetos. Né? Eu tenho que usar um map. Lembra das outras questões? Eu acabei esquecendo o map aqui. O map vai sim pegar essa lista que vai ser produzida do split e transformar cada um em float. Float, input e tal. É isso aí que eu esqueci o map aqui. Do mesmo jeito o map. Sempre você vai usar o map quando tiver mais de uma variável, tá, gente? Então aqui eu estou tendo 2 variáveis, x1 e y1. x2, y2. Então boto o map aqui para transformar cada uma delas. Cara, o legal é que pega bem sobre lógica. Exato, Bruce. Aqui a gente vai fazer os exercícios
comentando cada passo. Não é só cuspir assim, esse é o exercício, é a resposta. Não, a gente quer mostrar o passo a passo de cada um desses exercícios, como é que você tira a sacada, tá? Então, por favor, se tá curtindo, manda pros seus amigos aí, avisa a galera que tem um cara lá no YouTube que vem todo sábado fazer exercícios com a galera, beleza? Aproveitando, eu tava vendo aqui que algumas pessoas deram like aí e outras ainda não. Pessoal, dá o like aí, se tá comigo já há quase 40 minutos. Dá um likezinho, né? Deve estar gostando. Se não tá gostando, poxa, avisa aí. Tá? Vamos lá, continuando a questão. Vou rodar de novo. Agora eu vou botar menos 2.5, que ficou faltando o nosso map ali, porque tem mais de uma variável. Agora sim, ele mapeou, lembra aí, ó, mapeou cada uma das variáveis que foram cortadas aqui. Cortou aqui, ó, as duas, né? Para float. E agora eu vou botar no x2, y2, ó. 12.1, 7.3. Pegou, calculou a distância e imprimiu aqui, ó. 16.1484. Vamos ver se é esse? É isso aí. Então tá aí, gabaritada a questão. Mas tem como fazer sem o math, né? A Bruna levantou. Poxa, toda vida eu vou ter que fazer com math. Bem, para quadrado, para quando a gente lembra um pouquinho de matemática, é por isso que fala que programação tem que saber matemática, porque tem alguns atalhos, né? Então, olha só, vou fazer a mesma questão, vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo, só que sem o math, ó, não fiz o import. Como é que eu faria? Vou calcular isso aqui, vou apagar aqui o math.square, dessa forma, ó, tudo isso aqui elevado a 0.5, tá? A meio. Quando você eleva um número, bota na potência a meio, é a mesma coisa da raiz quadrada. Mas como é que você sabe isso? É matemática. Então, se você tem esses atalhos da matemática, ajuda bastante. Olha aí, rodando a questão, vou botar a mesma coisa. Ó. Menos 2.5, 0.4. Né? Ele fica assim, imagina que temos o número, né? 1 sobre 2. Aí você, quando eleva um número a menos... a 1 sobre 2, ele vem pra cá e faz raiz. É isso, matemática. Ó, daqui, ó, 12.1, 7.3. Aí, a mesma questão, sem o math, tá? Eu quis trazer o math pra galera aí que tá começando a programar, conhecer um pouquinho essa biblioteca, tá? Gente, o tempo foi avançando e eu nem vi, né? Tô me divertindo aqui junto com vocês. A gente já tá a 50 e poucos minutos, mas a gente vai ter que chegar ao fim, né? Porque quando completa 1 hora, a gente para a live. Então, eu vou... Por que para a live, né, Márcio? Por que você não fica o dia inteiro? Para poder depois as pessoas assistirem com mais facilidade no nosso canal do YouTube, né? Essa live vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, vai ficar mais fácil. Então eu vou finalizar por aqui. A gente chegou só em 5 questões, é assim mesmo. Na outra live a gente fez 10 questões, porque eram questões mais rápidas, né? Tinha só somar rápido, subtrair, não precisava estar fazendo explicações um pouco mais sobre o exercício. Então, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem tá por aí, né? A gente tem algumas pessoas online. Bota o dedo aí no like, compartilha com seus amigos, avisa que todo sábado eu vou estar aqui. E no Instagram a gente tá com um canal lá, né? O estagiário entrou aí, a Luciana também. Oi, tudo bom? Priscila, tudo jóia? Então, avisa pros seus amigos do YouTube, do YouTube não, da sua vida, que a gente está no YouTube semanalmente, com lives. E no Instagram a gente está quase todos os dias postando dicas, postando frases, postando transformado em código, passando muita coisa legal lá. Espero interagir com vocês também no Instagram, tá bom? Vou finalizando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Completar essa 1 hora. Agora que eu peguei o café... que Bruce, fica para a próxima, tá? O cafezinho pra gente fazer junto. Ana Lima, foi muito bom. Obrigado, gente. Até a próxima, eu vou fechando aqui. Se inscreva no nosso canal, bota o sininho que vai ter mais. Vai lá no Instagram que também vai ter mais. Beleza? Tchau, até a próxima.